Vamos pegar nossas Bíblias neste momento, vamos mantê-la em mãos, porque nós vamos, nessa noite, ministrar a última mensagem da série Mensagens sobre o Amor. Então, ministramos já algumas mensagens sob esse título, né? Mensagens sobre o Amor, e hoje nós estamos encerrando, portanto, esta série, tá bom? Eu convido todos a, com a Bíblia em mãos, permanecerem o máximo possível atenciosos. Vamos unir o nosso coração, a nossa mente, neste momento, para que possamos compreender aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer ministrar para dentro de nós, a fim de que ao sairmos daqui essa noite, possamos sair um pouco melhor do que quando nós aqui chegamos. Amém, queridos? Vamos, neste momento, abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E vamos ler, então, os versículos 12, 13, 14, 15 e 16, que nos dizem assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A partir desse texto, convido vocês a refletirem comigo nessa noite, num aspecto da vida humana, de um modo geral, mas sobretudo num aspecto da vida cristã, que ao meu ver é um ponto mais urgente que nós precisamos tratar na nossa vida cristã. Ou seja, vocês sabem que todos nós, em menor ou maior grau, ou melhor, imaginamos que todo cristão genuíno, em maior ou menor grau, ele tem um desejo profundo no seu coração de servir ao Senhor. Todos nós, de alguma maneira, nós nos esforçamos para servir ao Senhor. E nessa caminhada, e nessa busca, e nessa preocupação com o servir ao Senhor, não raras vezes nós questionamos ou nós indagamos acerca do que é mesmo necessário fazer, o que de fato precisamos realizar para que possamos ter uma vida cristã saudável e por fim alcançarmos a estatura de varão perfeito. E eu sei que poderíamos enumerar aqui uma série de coisas que, uma vez praticadas, seriam coisas saudáveis, que nos ajudariam certamente nessa caminhada, que nos fariam, de alguma maneira, pessoas mais ajustadas à vontade de Deus. O problema é que, não sei se vocês já perceberam, é que a despeito de o quanto nós sabemos o que devemos fazer, o fato é que nós, muitas vezes, em nós nos faltam as forças para realizar aquilo que sabemos que precisa de ser realizado. Imagine vocês, eu moro aqui na QND, então é bem ali mesmo, próximo ao Pistão Norte, né? E essa época do ano, geralmente, tem a festa de Pentecostes. É uma festa católica, não necessariamente católica no sentido geral da instituição, mas me parece que é uma comunidade católica que promove esse evento todos os anos, 40 dias ou 50 dias depois da Páscoa, eles comemoram essa festa de Pentecostes. E é muito interessante porque
não sei se vocês já viram, né, quem mora aqui mais perto deve perceber a quantidade enorme de pessoas, desde a parte da manhã, que não tem ainda o evento, subindo como verdadeiros romeiros, para garantir um lugar mais próximo do palco onde acontecerá ali no parque, no Tagua Parque, o evento. Então, pessoas de todas as idades, pessoas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, pessoas com idade um pouco mais avançada, cada uma levando um banquinho, porque não dispõe de cadeira para as pessoas ficarem, como eles ficarão lá por muito tempo, levam um banquinho, levam um lanche, levam almoço, ou seja, percebe-se uma grande dedicação para 3 dias de evento. E no primeiro momento a impressão que nós temos é de que isso é muito louvável. Lógico, é louvável. Você vê pessoas deixando a sua casa, deixando o seu final de semana, né, algumas outras coisas que poderiam ser feitas, e se dirigindo para um lugar de adoração a Deus, né? Um lugar para ouvir a palavra, para receber uma oração, receber uma cura, para receber uma bênção. Então, no primeiro momento, isso é muito louvável, você ver as pessoas rompendo, subindo, saindo de seus lares, carregando peso, carregando bancos, cadeiras, né? Então, assim, isso é bonito no primeiro momento. Porém, eu fico me indagando, qual é a motivação ou a força, o motor que impulsiona e que leva essas pessoas a terem tamanha dedicação? Porque imagine, se a nossa reunião aqui dura 2 horas, não raras vezes nós chegamos aqui já tendo meia hora que a reunião começou, sim ou não? Há quem chegue depois de 1 hora que a reunião começou, e há aqueles que nem vêm, né? Nem vêm, podendo vir, não vêm. Aí você vê pessoas, puxa, a reunião vai começar, digamos, às 18 horas lá no Pentecostes, a pessoa já está lá às 11 da manhã, no sol quente, não tem uma lona para cobrir, mas ela está ali empenhada. E aí você se pergunta, ora, o que motiva essas pessoas? Alguém poderia dizer, olha, é a fé, poderia dizer, ou poderia dizer, não, é o amor que motiva essas pessoas. A grande questão, e isso eu tenho visto acontecer na prática de 23 anos, pelo menos, que é o que consta de idade desse ministério, é que quando as pessoas, presta atenção, quando as pessoas compreendem um pouco mais acerca da verdade, e olha que Jesus disse que a verdade é quem liberta, a verdade é libertadora. Então a verdade tira os medos, a verdade tira a ansiedade do futuro, a verdade, né, torna a pessoa mais clara acerca de quem Deus é, acerca do seu amor, acerca dos seus propósitos. Então, não raras vezes nós vemos acontecer que quando as pessoas compreendem um pouco mais da verdade, me parece que agora que entende a verdade, tais pessoas deveriam fazer o quê? Intensificar muito mais todos os seus esforços por servir a Deus a partir da verdade, sim ou não? Mas acontece exatamente o oposto. Ou seja, antes fervorosos, antes fazendo um sacrifício descomunal, e quando compreende a verdade, agora ficamos fracos, ficamos sem força, com profunda dificuldade de fazer o mínimo, de realizar o básico para Deus, num certo sentido, mas sobretudo para nós mesmos, por nós mesmos que somos alvo da salvação de Deus. De modo então que o que eu quero pensar com vocês essa noite é exatamente essa questão da disposição que nós temos ou que nós não temos de realizar as coisas mínimas da vida cristã que precisam de ser realizadas. Daí nós pensarmos um pouco acerca do povo de Israel. Vamos tomar, ou melhor, os hebreus como nosso exemplo inicial, nosso modelo. Imagine vocês que os hebreus
eles foram para o Egito, vocês sabem de toda a história, como eles chegaram lá no Egito em busca de comida, mas logo se tornaram escravos no Egito. Diz a Bíblia que o povo hebreu se multiplicou no Egito, de tal maneira que se tornou um grande povo lá dentro do Egito, e o faraó, portanto, que estava na ocasião, começou a escravizar aquele povo, em troca de comida e talvez de uma precária moradia. O povo hebreu se tornou escravo no Egito. 400 anos de escravidão no Egito. Daí que todos eles, quando Moisés chega com a notícia de que Deus havia aparecido para ele no deserto, e que agora Moisés viera para libertá-los do Egito, para torná-los livres, ora, não tem notícia melhor do que essa. Ou seja, Deus vem ao seu povo para libertá-lo da escravidão. Um povo que viveu por 400 anos sendo oprimido, por 400 anos sendo escravos, agora estão diante da possibilidade iminente, real e concreta de serem livres, de serem libertos. Vocês sabem da história, depois de um período de batalha entre Moisés e Faraó, saem os hebreus libertos e livres do Egito, passam então o Mar Vermelho e começam ali uma peregrinação em direção à boa terra de Canaã. Deus os tirou de uma condição de escravos, deu a eles a liberdade, para agora eles pudessem servir a Deus livremente, em fé, em amor e descansar tranquilamente na terra que Deus havia prometido dar aos seus pais. Mas qual foi o resultado? Quem já leu um pouquinho do Antigo Testamento, ou já teve um pouquinho de anos de cristão, de evangélico, sabe muito bem que aquele povo agora livre, entenderam que eles não podiam servir a Deus baseado na sua liberdade. Ou seja, logo começou a murmuração, todo o povo dizendo: que saudade nós temos do Egito. Eles tinham saudade da escravidão, porque lá, diziam eles, nós tínhamos carne para comer, tínhamos alho, né? Pamonha. Tinha pamonha? É provável que tivesse, né? Não sei. Mas eles tinham a ração diária, como diz no texto bíblico, garantido todos os dias. Ora, é muito mais fácil servir, pelo exemplo que nós acabamos de dar, é muito mais fácil servir ou prestar serviço ou trabalhar sob a obrigação, debaixo do chicote, debaixo do medo, na barganha de um alimento, do que servir livremente. Se eu perguntasse para vocês, ora, o que é melhor, servir a Deus em liberdade, por amor àquele que nos criou, àquele que nos libertou, àquele que nos sustenta, ou servir a Deus pelo medo? Todos vocês responderiam, ou qualquer pessoa diria que é melhor servir a Deus com liberdade, livres, completamente livres. O problema é que nós não identificamos isso na prática humana. Me parece que a verdade, ela chega a ser ofensiva aos nossos corações, de tal maneira que nós só temos a disposição de servir a Deus se tiver alguma coisa negativa nos movendo, ou servindo a Deus por medo, ou seja, as pessoas fazem o que fazem num suposto serviço para Deus, digamos, com medo do demônio. Se tem alguém que tem medo de demônio, é crente. Então o crente faz de tudo para se ver livre do demônio. Com Deus eu estou livre. Então ele passa a prestar um suposto serviço para Deus, para que Deus o livre do demônio. Então a fonte, a origem, a força do seu serviço, da sua dedicação, são os demônios, e não exatamente o amor que ele tem por aquele a quem ele supostamente serve. Outros também servem a Deus movidos pela ganância, ou seja, eu fazendo isso para Deus, Deus me dará aquilo outro, ou Ele me dará o céu, ou Ele me dará um carro, me dará dinheiro, me dará saúde. Ou seja, é um serviço que é prestado na base da troca.
é o chamado e conhecido mercenário, aquele que trabalha pelo salário do mês. Ou seja, tira essa suposta recompensa ou essa troca, deixa só o serviço, as pessoas perdem toda a motivação para poder servir a Deus. De modo então que ou elas têm medo, ou elas têm ganância, ou qualquer outro tipo de desejo ou de interesse pessoal por detrás do seu serviço. O interessante é que há uma passagem no Antigo Testamento muito interessante que nos leva a pensar acerca do verdadeiro serviço a Deus. É um texto que nós precisamos de compreendê-lo na sua essência, lógico, porque é um texto do Antigo Testamento, em que, falando sobre a escravidão, e o tempo do Antigo Testamento era um tempo em que havia escravidão para aqueles povos e naquele tempo, e é dito então que na lei de Moisés ali, que se alguém tivesse um escravo, esse escravo deveria servir ao seu senhor por 6 anos, e logo depois de 6 anos, o seu senhor deveria libertá-lo. Então 6 anos trabalhando para um senhor, na forma de escravo, na forma da obrigação, na forma legal, e após 6 anos o senhor chamaria aquele escravo e diria: olha, você já fez 6 anos que trabalha para mim, então agora você está livre, você já pode ir embora. E é dito no texto então que se aquele senhor, porventura, ao mandasse embora o seu servo, o seu escravo, e aquele escravo dissesse: ó Senhor, eu não gostaria de partir, eu sei que eu ganho agora a minha liberdade para viver a minha vida, porém eu tenho um amor no meu coração pelo Senhor e gostaria de servi-lo por amor, não mais servi-lo por obrigação. Os 6 anos, tecnicamente falando, foram servidos por dever, por legalidade, por obrigação. Mas agora esse servo, uma vez liberto, ele podia permanecer desde que fosse da sua vontade, desde que a sua permanência e o seu serviço ao seu Senhor fossem movidos pelo amor que ele tinha por aquele lugar, por aquelas pessoas, pelo serviço, pelo seu próprio Senhor. E então, uma vez que ele decidisse, o escravo decidisse permanecer por amor, então é dito que deveria pegar então aquele escravo, o Senhor pegava aquele escravo, levava diante das pessoas e dizia: olha, essa pessoa, esse escravo, ele alcançou já o tempo da sua libertação, mas ele deseja servir e continuar a servir agora por amor. E para sinalizar, então, é dito que pegava um instrumento e fazia um furo na sua orelha, para que esse furo na orelha identificasse: este é um servo, este é um escravo que serve por amor. Ou seja, somente por meio de ter os ouvidos furados, ou os ouvidos abertos, o que implica que essa pessoa, trazendo agora o seu significado, sobretudo no Novo Testamento, baseado na parábola do semeador, é aquele que, tendo ouvido a palavra de Deus, porque ele era servo de Deus, ele é escravo de Deus, ele deve servir a Deus, mas num dado momento, então a sua orelha é furada, seus ouvidos são abertos, a palavra então pode entrar dentro do seu ser, e ele compreende a verdade de Deus, e agora então, por compreender, por ter os seus ouvidos abertos, ele agora poderá servir a Deus por amor. A verdade e a síntese de tudo é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10, salvo engano, versículo 8, ele vai dizer, capítulo 12, capítulo 10, versículo 8, ele vai dizer que a síntese da lei de Moisés, o resumo da lei de Moisés, o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos pelo nosso semelhante, todas as nossas ações, o nosso viver, nossa dedicação, deve ser movidos pelo amor. Se não for movido pelo amor, nada que nós façamos
certamente tem algum valor real ou algum valor eterno. Por isso que no DEVAP nós costumamos dizer que nós não temos um ministério de controle da vida das pessoas. Aqui ninguém é obrigado a absolutamente nada. Não é obrigado a ficar conosco, não é obrigado a sair, não é obrigado a obedecer a ninguém, não é obrigado, nem a Deus somos obrigados. Lógico que do ponto de vista moral, do indivíduo, ele deve certamente obediência a Deus. Mas Deus não deseja que ninguém lhe obedeça se não for movido unicamente pelo amor. Então o DEVAP compreende, entende e procura ensinar as pessoas, ensinar os seus membros que tudo o que nós fazemos deve ser movido pelo amor. Se não é pelo amor, nada do que nós fazemos tem algum valor real diante de Deus. Na semana passada, ou retrasada, ministramos aqui uma palavra sobre Filemon, vocês devem se lembrar. E vocês lembram muito bem da história. O livro de Filemon é uma carta pequena, de um único capítulo, e é uma carta que ensina essa questão do serviço em amor, da obediência em amor. Ou seja, o núcleo da epístola de Paulo a Filemon é exatamente o amor. Se você retirar dessa carta o amor, fica uma relação apenas de negócio. Vocês lembram da história, né? Filemon era um escravo, ou melhor, Onésimo era um escravo de Filemon. Filemon era um cooperador de Paulo. Filemon era um homem crente, era um homem fiel. Filemon, ele cooperava com o apóstolo Paulo na sua obra apostólica. E como naquele tempo havia escravidão, Filemon tinha muitos escravos. Um deles se chamava Onésimo, não é? E esse Onésimo, pensem vocês comigo, num dado momento decide simplesmente roubar o seu senhor, roubar alguns dos seus bens e sair fugido, fugitivo, para poder ganhar a sua liberdade na base de enganar o seu senhor. Onésimo sai, tendo furtado Filemon, seu senhor, e depois de ter gasto tudo o que ele havia furtado, o dinheiro acaba, e Onésimo então se vê numa situação difícil, e então ele começa a roubar para sobreviver, e numa dessas suas aventuras de roubo, ele é preso. E ele cai numa prisão exatamente onde o apóstolo Paulo também estava preso. Paulo preso por causa do evangelho, Onésimo preso por causa de roubo, furtos que ele havia praticado. E agora Paulo então prega para Onésimo, fala do evangelho, fala de Jesus, fala da maior liberdade que o homem pode ter, que é a libertação do pecado, a libertação dos medos, a libertação da condenação. Onésimo entende o evangelho, recebe o evangelho, se converte a Cristo e agora se torna o irmão Onésimo. Então Paulo está agora com Onésimo, um irmão em Cristo, salvo em Jesus Cristo, agora companheiro de Paulo em prisão, e agora também aquele que tinha comunhão da fé dos filhos de Deus. O problema é que agora Onésimo ganha a sua liberdade da prisão onde ele estava, ele tem que retornar para onde? Porque ele não tinha para onde retornar. Paulo diz, não, você tem para onde retornar. Você deve retornar para a casa de Filemon. De lá você veio, para lá você tem que voltar. E eu fico imaginando Onésimo dizendo, mas como eu poderia voltar? O que dizer para Filemon? E Filemon vai me receber de volta? Eu não tenho como ressarcir o que eu roubei, nem a honra, nem o direito. É capaz que Onésimo poderia até mesmo, segundo as leis romanas, sofrer pena de morte pelo que ele havia realizado. Paulo então escreve uma carta a Filemon. É esta carta que está aí depois de Tito na sua Bíblia. Carta de Paulo a Filemon. E Paulo então escreve essa carta dizendo, Filemon, estou escrevendo para você, para que você receba Onésimo, o meu filho, que foi gerado em prisão, em cadeias, que você o receba não como um escravo, mas como um irmão
em Cristo, ele recebeu o evangelho. E agora o próprio Onésimo pega essa carta de Paulo a Filemon, volta à casa de Filemon, levando consigo essa carta de amor para Filemon. Onésimo entrega, Filemon lê, nós não sabemos o resultado, né? Pelo menos na própria carta não tem. Sabemos posteriormente que Onésimo se tornou um grande cooperador de Paulo, o que implica que certamente Filemon recebeu a carta, compreendeu a carta e, sobretudo, ele obedeceu ao pedido do apóstolo Paulo, recebendo Onésimo, e, sobretudo, Filemon obedeceu ao próprio evangelho, que diz que nós devemos perdoar a todos aqueles que nos ofendem e receber a todos como nosso irmão. E essa carta, portanto, traz aqui algumas questões sobre a obediência, sobre a bondade, não é? De maneira muito elucidativa. E eu queria, portanto, pontuar, eu não tive tempo na última semana em que eu preguei aqui, pontuar algumas questões dessa carta e compartilhar com vocês pelo menos 4 pontos importantes para que nós entendamos algumas questões que são muito importantes e que, se aplicadas à nossa vida, vai ser uma grande maravilha. Me acompanhe, portanto, na primeira questão, capítulo único, né? Capítulo 1 de Filemon. Leia comigo os versículos 8 e 9. Paulo dizendo a Filemon, tá? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, ele está dizendo assim a Filemon: Filemon, eu poderia te ordenar que você recebesse a Onésimo, e que você o perdoasse, e que você o promovesse, e que você cuidasse de Onésimo, e eu poderia te ordenar, te exigir tal obediência em nome do próprio evangelho. Sim ou não? Alguém algum dia já ouviu dizer: olha, você tem que fazer isso, porque esta é a vontade de Deus. Você não tem opção de não fazer, porque se você não fizer, Deus vai te condenar, você vai sofrer um dano, você vai sofrer um prejuízo, Deus vai pesar a mão sobre você. Ora, talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, em vários momentos, mas veja só o exemplo que o apóstolo dá, o exemplo de como conduzir as pessoas à prática da verdade. Ele diz: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, para dizer, faça isso, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Aqui fala de uma obediência não imposta pela autoridade, mas de uma obediência movida pelo amor. E nós aqui estamos tocando num ponto fundamental, queridos, porque a partir do momento que você compreende essa verdade, agora você chega à simples conclusão: eu não devo fazer nada absolutamente movido por qualquer outra coisa senão movido pelo amor. Será que essa verdade de que o evangelho nos apresenta, que devemos fazer tudo a Deus e aos irmãos movido pelo amor, será que essa verdade nos torna pessoas agora muito mais obedientes ou nos torna pessoas negligentes? Considere você essa questão. Vocês lembram naquele tempo quando nós éramos obrigados a dar o dízimo, que na igreja tinha aquelas regras, né? Não no DEVAP, mas em outros lugares de onde nós viemos. Por exemplo, o obreiro que não dá o dízimo, ou o membro que não dá o dízimo, não pode ser obreiro, não pode ser pastor, não pode ser cooperador, não pode ser ministro de louvor, não pode assumir cargos na igreja. Alguém já teve essa experiência ou já ouviu dizer sobre essas questões? Alguém diz assim: não, mas isso é muito lógico, né? Isso é muito lógico. Daí que o indivíduo agora, ele se sente constrangido, como que obrigado a entregar o seu dízimo naquela comunidade, naquela igreja, por obrigação. Do contrário,
ele não tem espaço na comunidade, ele nada pode fazer na comunidade, e daí então ele se torna o quê? Como dizem por aí, um dizimista fiel. E aí ele passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, cumprindo um dever fielmente, cumprindo um dever com rigor, com regularidade. Um dia ele ouve a palavra, lendo a escritura, ele compreende que o mandamento na forma de lei do dízimo era algo da lei de Moisés. Ele começa a compreender, puxa, o sábado era da lei de Moisés, e portanto nós do Novo Testamento não somos obrigados a obedecer a guarda do dia de sábado. Semelhantemente o dízimo só existe enquanto lei, enquanto rigor, enquanto obrigação, só nas páginas do Antigo Testamento. É próprio da antiga aliança. Eu sei que alguns vão dizer, não pastor, você está muito enganado, o Novo Testamento também ensina o dízimo. Eu desafio você a mostrar onde no Novo Testamento ensina o dízimo. E comecemos só pelo simples ponto. Você sabe o que é Novo Testamento? Porque o primeiro texto que alguém vai citar é Mateus 23, 23. E eu diria que Mateus 23 não é Novo Testamento, é Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda são Antigo Testamento, pelo menos até o momento da cruz. Porque o Novo Testamento, ele só se instaura quando Jesus morre na cruz do Calvário. É no Monte Calvário, quando Jesus morre, que o seu sangue assina a nova aliança, e é dali para frente, portanto, que começa o Novo Testamento, que começa efetivamente a nova aliança. Tudo para trás ainda é Antigo Testamento, ainda é antiga aliança. O máximo que poderíamos dizer é que os evangelhos são um período de transição entre a antiga e a nova aliança. Alguém pode dizer, não pastor, mas então tudo bem, entendido, mas você esqueceu de Hebreus capítulo 7. Aí você lê Hebreus capítulo 7 e vai perceber que lá nada diz acerca do dever ou da lei de ter que pagar o dízimo, nem para pastor, nem para a igreja, nem para nenhum lugar, porque lá está dizendo sim do dízimo, mas está dizendo do dízimo que Abraão deu ou entregou a Melquisedeque. É apenas uma referência a um evento do passado para poder mostrar a grandeza do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, em relação ao sistema levítico do Antigo Testamento. Daí você descobre, portanto, que o dízimo não é uma obrigação. Ah, como você fica feliz, como você, agora fica aliviado, graças a Deus. Aí você pode até dizer, agora eu conheço a verdade, a verdade acerca da lei do dízimo. Aí você se sente totalmente agora descomprometido com essa lei, o que é devido, o que é certo. Porém agora você se torna uma pessoa incapaz de voluntariamente e de em amor contribuir para a manutenção da comunidade onde você congrega. Porque alguém pode falar assim, Alexandre, mas como é que a sua comunidade sobrevive se não tem o dízimo? Ora, sobrevive com a doação voluntária de fé, em amor, em generosidade, com alegria dos membros da igreja que se sentem voluntariados ou voluntários para contribuir. Alguém pergunta, e se o membro não se sentir voluntário? Ele não contribuirá. E o que vai acontecer? Bem, no âmbito das relações sociais, nada absolutamente. Será tratado como todos os outros membros que cooperam. Não haverá nenhuma distinção, ou seja, todos têm acesso, todos são bem recebidos, todos estão incluídos na mesma graça, no mesmo evangelho, na mesma fé. Só que agora, o grande problema é que antes nós dávamos o que tínhamos, o que não tínhamos, dávamos se podíamos e se não podíamos,
por causa da lei. O que a lei dizia? Que se você não der, iria devorar a sua lavoura, os gafanhotos. E não era só uma espécie de gafanhoto, era o cortador, era o migrador, o afanador, o devorador, o roubador. E aí você ficava com medo. Meu Deus, aí quando você saía, quando o seu dízimo atrasava, que você ia para o trabalho que o pneu furava, aí você ia remendar, o borracheiro falava, não dá para remendar, vai ter que fazer um manchão aqui por dentro, já perdeu metade do dia com aquele pneu, aí fica uma acusação na sua cabeça, é porque eu não dei o dízimo. É o gafanhoto que começou a afanar pelo pneu. Aí você fala, graças a Deus que não começou pelo motor, que o motor não fundiu ainda. Aí você corre lá e levava o dinheiro. Mas movido pelo quê? O que te movia aquilo? Esta é a grande questão. Nós não temos nada absolutamente contra dízimo. Nós temos tudo contra a forma errada de nós servirmos a Deus. Se não é em amor, se essa obediência não for em amor, não for voluntária, não for um serviço de alguém que eu fale, Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito por mim, e portanto, porque essa comunidade tem uma importância grande na pregação do Evangelho, porque ela procura viver o Evangelho, porque ela não abre mão do Evangelho, porque ela vive somente o Evangelho, então eu quero contribuir para que ela continue cada vez mais forte. Além do mais, essas ofertas servirão não somente para a manutenção das coisas físicas, das dependências do local de reuniões, mas também servirão para acolher o pobre, o necessitado, aquele irmão nosso da comunidade que está em dificuldade, que está sofrendo e que precisa de ajuda material. E aí então o ministério entra, não somente com o ministério comum, e ordinário de cestas básicas, mas sobretudo com ajuda forte para socorrer o irmão ou a irmã que está passando por dificuldade. Então veja que o exemplo dado acerca do dízimo, não é que estamos falando mal nem do dízimo e nem das igrejas que pregam dízimo, estamos falando da motivação. Ou seja, nós tínhamos medo do devorador, perdemos o medo do devorador, nos deparamos com um outro inimigo, a incapacidade de doação voluntária em amor. Por isso que esse primeiro ponto da carta de Paulo deixa claro que a obediência, ela não pode ser imposta pela autoridade. Ainda que ele dissesse, ainda que eu pudesse exigir, pelas relações que Paulo tinha com Filemon, mas ele diz, eu prefiro solicitar a obediência movida pelo amor. E esse é o caminho que nós adotamos e vamos adotar. A obediência não imposta pela autoridade, mas movida pelo amor. O segundo ponto, semelhante a esse, são os versículos 13 e 14 dessa epístola. Verifica na sua Bíblia. Aí Paulo diz assim, eu queria conservá-lo comigo. Ou seja, eu queria conservar Onésimo comigo. Paulo queria, eu queria que Onésimo continuasse comigo, para me ajudar, na pregação, no serviço. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então Paulo apela para a bondade do coração de Filemon. Ou seja, eu queria muito manter comigo, preservar comigo Onésimo, mas eu entendo que ele, de certo modo, te pertence nesse âmbito das relações sociais daquele tempo. Ou seja, ele, enquanto um escravo teu que fugiu das tuas terras, que te roubou, ele deve voltar a você. Eu queria que ele ficasse comigo para me auxiliar nas minhas cadeias, nas minhas prisões. Porém,
eu preferi te enviar de volta, para que a tua bondade seja o fruto de boa vontade e não de obrigação. Porque Paulo poderia dizer: olha, Onésimo se converteu, ele está comigo, vai ficar comigo, porque afinal de contas você, enquanto um cooperador, deveria estar aqui me servindo, né? Mas não está, então ele vai ficar no teu lugar me servindo. Mas Paulo diz: não, eu o devolvo para que você possa recebê-lo, né, mediante a vontade, a sua vontade, não como fruto de obrigação, mas como fruto da própria bondade do seu coração. É assim, inclusive, que nós mantemos as relações entre pastores do ministério. Vamos colocar numa ordem mais detalhada: Alexandre, bispo sênior do ministério; Josué, pastor do ministério; cooperadores do ministério, tanto cooperadores internos quanto cooperadores externos. E aqui eu falo publicamente, não teria como fazer diferente, porque os irmãos estão aqui me vendo. Josué está me vendo, Pedrão está ali me vendo, outros irmãos, Marquinhos está ali me vendo. Nós jamais estabelecemos entre nós uma relação de obrigação. Nunca. Nenhum obreiro aqui jamais foi coagido, obrigado a fazer isso ou aquilo outro. Lógico que às vezes, inclusive, eu acredito que chega até a ficar muito frouxo demais, muito solto demais. Me parece, inclusive, que por tradição, por cultura, por costume, nós gostamos de arroxo, né? Queria um pastor mais rigoroso, que tivesse uma palavra mais forte, que nos ordenasse o que fazer. Parece que nós estamos igual o povo lá do Egito, né? Ou o povo de Israel, querendo voltar para a escravidão. Não conseguimos lidar com a liberdade, não conseguimos fazer nada, né, por vontade, por deliberação própria, por amor. Mas nós costumamos seguir nesta direção. E sempre quando alguma coisa é apresentada aos obreiros da igreja, é sempre proposto como sendo aquilo que é melhor, e de modo que agora os obreiros seguirão somente movidos pela vontade. Não vai haver barganha, não vai haver proposta, não vai haver coerção. É preciso que nós, irmãos, aprendamos a desenvolver esse tipo de relacionamento em amor, em bondade, uma obediência que não é movida por qualquer outra coisa, senão pelo amor e pela boa vontade. Há um terceiro ponto, está no versículo 15, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, quando diz assim: pois acredito, Paulo dizendo, né, que ele veio a se afastar de ti. Ou seja, Paulo diz: eu acredito que Onésimo veio a se afastar de ti, Filemon, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Esse princípio diz assim: o amor não leva em conta o dano, mas promove o ofensor ao nível mais alto de relacionamento, recebendo-o como irmão. Veja como Paulo diz: eu acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que tu o recebas para sempre, não como escravo, mas acima de tudo como irmão. Pense um pouco comigo, vocês, por um momento. Alguém que, à semelhança de Onésimo, tenha roubado de você o seu direito. Sim? E não somente o seu direito, mas tenha roubado algo de você, algo material de você. Então não somente ele atacou a sua pessoa, a sua honra, o seu direito, mas também ele atacou os seus bens e fugiu. E aí você fica ali pensando no seu coração, né, como esse camarada é sem futuro, como Onésimo é sem futuro. E aí seguem quantos adjetivos você tiver aí no seu repertório para falar de Onésimo. Aí um dia Onésimo volta.
O ofensor volta. Aquele que te fez mal volta. E você olha, a pergunta é: você vai recebê-lo? E se vai recebê-lo, como você vai recebê-lo? No caso de Onésimo, ele foge como escravo. No seu retorno, Paulo diz: agora você vai promovê-lo de posição na sua casa. Ele não vai ser recebido como um escravo, ele vai ser recebido como um irmão, caríssimo. Somente o amor é capaz de fazer isso, de não somente perdoar, mas de agora promover o ofensor a um patamar de fraternidade. Este é o meu irmão. Ora, isso aqui é uma expressão muito prática e uma expressão daquilo que o Evangelho diz que Deus fez com cada um de nós. Lembram da parábola do filho pródigo? O filho que ofendeu a honra do pai, que feriu o coração do pai, que se apropriou da riqueza do pai antecipadamente, foi embora, gastou tudo e agora volta sem nada. E o filho vai voltando. E eu imagino agora aquele pai, mas pensando num pai como eu, como você, como cada um de nós, como é que nós receberíamos aquele filho? Ou será que nós não o receberíamos? Cada um pode dizer de si. Você que é pai, pensa um pouco sobre essa questão. Queridos, nós temos visto como que diz a Escritura claramente que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nós temos visto pais, inclusive a exemplo que aconteceu neste ministério, pais que um dia, na criação dos seus filhos, o pai sempre projetando nos filhos os seus sonhos não realizados, ou impondo ao filho a sua própria vontade, uma obediência pela obrigação, não pelo amor. Quando então, num dado momento, o filho com 15, 16, 17, 18 anos de idade, chega para o pai e diz assim: pai, eu preciso conversar com o senhor. Ele diz: pois não. Pai, o senhor não sabe como é difícil falar isso para o senhor, mas eu tenho que falar. Uma hora tem que falar e a hora é agora, e eu não aguento mais. E aí o pai diz assim, o filho fala: pai, eu sou homossexual. Se você já passou por isso na sua família, você deve saber como que naquele momento parece que o céu desaba e que a terra firme se abre para os pais. Lógico, vamos pensar essa questão de maneira bem simples, né? É certo que os pais desejam para os seus filhos uma vida dentro de uma normalidade social. Vocês entendem a expressão normalidade social? Não estou dizendo que o fato de ser homossexual seria anormalidade. Eu digo, a normalidade social é o que a sociedade espera, de modo geral. Então o pai tem um filhozinho homem, machinho, ele quer que a criança, ao crescer, seja um hétero, um homem hétero. E a mãe espera uma filha, uma menina heterossexual. Aí chega um momento que o filho diz: olha pai, eu não sou nada daquilo que você pensava, que você projetou, que a igreja definiu, que a sociedade deseja, eu sou isso. Neste momento, nós vimos já, muitas vezes, pais agredirem fisicamente os seus filhos. E o pior, expulsarem seus filhos de casa. Expulsarem de casa. Ah, você é homossexual? Então você vai viver a sua vida onde você quiser, menos debaixo do meu teto. Porque quem come da minha comida e mora debaixo do meu teto não pode fazer o que quer. Tem que fazer o que eu quero, porque o que eu quero é o certo, é a verdade, porque Deus vai te condenar, porque Deus não aceita. Aí começa a invocar a Deus para poder lançar toda sorte de maldade sobre aquela pessoa. Alguém pode aqui falar assim: pastor, mas e agora? O que você tem a dizer sobre isso? Bem, sobre isso nada. Eu tenho a dizer sobre os pais. Porque se o pai, pense comigo, porventura
Se ele quer o bem do seu filho, então a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer o que Cristo fez, é fazer o que Deus fez e o que Deus faz. E alguém pergunta: e o que Deus faz? Está lá em 2 Coríntios capítulo 5. Deus estava em Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens. E aí vocês sabem que mesmo com esse texto, a pessoa aí no banco, na cadeira sentada ou em casa, sempre tem um mas e aí? E Deus aceita? Aí eu pergunto para cada um de vocês: por que você pergunta se Deus aceita aquela condição? E não pergunta se Deus aceita a sua mesquinhez? Por que você não pergunta de si mesmo: será que Deus aceita minhas mentiras? Por que você não pergunta acerca de si mesmo: será que Deus aceita as minhas mentiras? A minha impureza? Será que nós nos esquecemos que Jesus falou que aquele que olha para uma mulher com a intenção impura, no seu coração já adulterou com ela? Só que tudo que diz respeito a nós invocamos a misericórdia de Deus, nós descansamos na graça de Deus. Não, mas a salvação é pela graça. Deus é maravilhoso, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos recebe, Ele nos acolhe, Ele nos salva. Mas quando é o outro, ou mesmo o seu próprio filho, aí você indaga: será que Deus vai aceitar? E mesmo com essa argumentação, alguém ainda tem um mas. Vai dizer: pastor, mas e aí? O que vai acontecer? Os gays vão vir tudo para a igreja, vai ter gays na igreja, homossexuais na igreja. E eu diria que venham todos os homossexuais para a igreja. Que maravilha, se todos quiserem vir. E não somente eles, mas também se os héteros quiserem vir, será muito bom. Sabe por quê? Porque aqui é o lugar onde todos encontram acesso a Deus, por meio da fé e por meio da sua graça. E para responder o seu último mais, eu diria: tudo aquilo que Deus tem que resolver dentro de mim, pode ficar tranquilo, Ele vai fazer. Se porventura aquilo que comigo eu carrego, se for um problema, Deus vai resolver. E se Deus não resolver, é porque para Deus não é problema. Ah, se todos nós aprendêssemos o caminho, não é? Aprendêssemos o caminho do amor do pai que recebe o filho pródigo, e quando o filho vem dizendo: pai, eu gastei tudo, pai, não sobrou nada, e o pior, eu não tenho como restituir. E o pai não dá ouvidos a essa oração. O filho está tentando se explicar, está tentando ajustar, tentando dizer: olha, pai, me receba pelo menos como empregado. E o pai não quer saber, ele abraça o filho, ele beija o filho, e ele ordena aos seus servos dizendo: traga uma sandália, traga um vestido novo, e traga o meu anel, mata o novilho, vamos fazer uma festa, vamos comer, vamos beber e vamos dançar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ah, irmão, se eu estivesse lá, não ia passar batido. Se você estivesse lá, eu pergunto: como você se sentiria? Você que é um filho autêntico, você que é um filho obediente, nunca saiu de casa, nunca pegou nada do pai, nunca ofendeu a honra do pai, trabalhando no campo, quando volta tem uma festa grande, todo mundo dançando, a banda tocando, o churrasco, a fumaça chega e subia do churrasco, muito vinho, né? Muito suco de laranja, aquela festa. Aí você chega
e pergunta para alguém assim: vem cá, o que está acontecendo aí? Ah, uma festa. Eu sei que é festa, eu quero saber por quê. Porque hoje não é dia de festa, não é aniversário de ninguém, não é dia especial. Por que dessa festa? Ah, você não sabe não? Teu irmão voltou, todo desgrenhado, cabelo por fazer, barba por fazer, todo fedido, cheirando a porco, sem nem um centavo, gastou tudo, estourou tudo, você não sabe. Estourou o dinheiro com prostitutas e voltou. E meu pai recebeu? Se recebeu, não somente recebeu, abraçou, beijou, deu vestido novo, sandália nova, pegou o anel da autoridade, colocou no dedo dele, matou um boi, e a festa está comendo, está todo mundo feliz. E aí o filho mais velho fala: é, pai, muito me admira o senhor, me espanta. E o pai fala: mas filho, o que está acontecendo? Ele diz: eu sempre estive aqui, né? Te servindo, te obedecendo, trabalhando, e você nunca me deu, nem que fosse um bezerro, para eu comer com meus amigos. Agora chega aí esse teu filho, olha na expressão, esse teu filho, ele não diz nem o nome, e nem diz o meu irmão, ele diz esse teu filho. Em outras palavras, eu me isento de qualquer eu não quero participar dessa tua decisão. É tua decisão, é o teu filho, não me envolva. E o pai diz: filho, mas você sempre esteve comigo, tudo aqui que tem é seu. Agora o teu irmão estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Eu pergunto: esse filho mais velho servia ao pai por amor? Servia por amor? Servia por quê? Por obrigação, por dever. E agora ele não sabia olhar para o ofensor, no caso do filho pródigo, do seu irmão, e se alegrar com o retorno. As pessoas não querem acolher, não querem elevar o ofensor ao nível de irmão, mas querem manter sempre marginalizado. Para o filho mais velho, o melhor seria que o filho mais moço nunca retornasse para casa. E assim são os crentes, na sua maioria, não todos, porque tem muitos filhos de Deus, muitos cristãos, que a despeito da falta de conhecimento bíblico, não se deixam enredar por esse argumento de fariseu, de exclusão, de falta de amor, de falta de perdão. Há muitos irmãos que lá no seu íntimo entende: o Pai ama a todos nós. Agora, isso não significa absolutamente que as coisas agora vão acontecer de qualquer maneira, porque vão nos acusar: vocês aí são pessoas liberais, aí pode de tudo. Aqui pode de tudo, nada, aqui não pode nada. Como assim? Pode ou não pode? Queridos, cada um de nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo ensina que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Olha a expressão: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Em outro lugar, Paulo diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Você que está em pé, cuidado, para que você não caia. Agora, infelizmente, a igreja não aprendeu ainda o significado da palavra perdão. Eu dizia aqui em outra mensagem que é muito mais fácil a igreja receber alguém perdoado depois de uma grande tragédia que ele teve em toda a sua existência fora da presença de Deus, do que perdoar um irmão que conviveu na comunidade por 20, 30, 40 anos, e por uma fatalidade da existência humana, aquele irmão erra. Quando ele erra, a igreja cai de pau na cabeça dele, acusa, julga, condena e expulsa. E Paulo está dizendo nessa carta a Filemon: olha, Onésimo está de volta, você vai recebê-lo, né? Aí Filemon: sim, vamos receber, temos que receber.
né? Aí Paulo diz: mas você não vai recebê-lo como escravo, você agora vai recebê-lo como irmão. Você vai colocá-lo na sua casa e agora ele vai se equiparar na posição como um membro da sua família. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho nos convida a essa compreensão. Por esse motivo, e agora eu me encaminho para o encerramento, veja vocês que na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, abra sua Bíblia, no capítulo 13, o apóstolo Paulo faz aqui um belíssimo cântico, maravilhoso, talvez um dos textos menos compreendidos de toda a Bíblia. É o texto mais difícil de se fazer uma exegese, não porque o texto seja difícil, mas porque o texto, a mensagem do texto ultrapassa a condição de recepção do nosso coração. Capítulo 13, Paulo diz assim: olha, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então existe um caminho. O caminho é para ser percorrido. O caminho é por onde se anda. O caminho é por onde nós desenvolvemos a nossa jornada. Ou seja, todos nós estamos a caminho do reino de Deus, a caminho da eternidade. Estamos a caminho do alvo da nossa salvação. Todos nós estamos almejando sermos edificados e chegarmos à estatura de varão perfeito, da estatura de Cristo. Mas existe um caminho para tudo isso. E Paulo diz que existe um caminho sobre modo excelente. E aí ele começa a descrição dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Agora presta atenção no texto. Ainda que eu fale, ainda que você seja um grande comunicador em palavras, usando as línguas dos homens, ainda que você falasse português, japonês, francês, falasse todas as línguas humanas, fosse um grande poliglota e saísse bradando em todas as línguas a pregação do Evangelho, e ainda que você também falasse as línguas dos anjos, imagina alguém que fala a língua dos anjos. Tem um povo aí que diz que fala, né? Fala nada. Mas a língua dos anjos, é lógico, aqui é para dizer: puxa, se você domina os idiomas da terra, e se você domina os idiomas celestiais, imagine só, não é uma coisa grande? Fantástica? Aí Paulo diz: mas se você não tem amor, se o que te move não é o amor, esse amor que perdoa, esse amor que acolhe, esse amor que inclui, esse amor que recebe, esse amor que socorre, esse amor que compreende, se você não tiver amor, as suas palavras pronunciadas em todos os idiomas humanos e nos idiomas celestiais, esse seu falar será só um barulho, será como o símbolo que retine, a sua voz, como diz o texto, será como bronze que soa, Sabe aqueles pratos de banda de fanfarra? Aqueles pratos, Imagina alguém chegar devagarzinho atrás de você, e aqueles pratos, e bater bem forte no seu ouvido. Você leva um susto, aquele som agride seu ouvido, você fica irritado. É Paulo dizendo: olha, você pode falar a língua dos homens, você pode falar a língua dos anjos, você pode, por meio desses idiomas, pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar o que você bem quiser. Se não tiver amor, é só barulho que agride os ouvidos. Daí vocês veem a importância do amor. Sem amor, você pode falar quantos idiomas você quiser, línguas de homens, ou pode até falar a língua de anjos. E sem entrar nos méritos da discussão, se alguém fala: não, mas eu falo línguas estranhas e línguas estranhas é de anjos. Tá bom, sem discussão teológica. Tem amor?
Não. Então suas línguas estranhas é só o som de um bronze que soa. Ah, mas eu falo em mistério. Tem amor? Você acolhe? Você recebe Onésimo e não joga na face o fato de ele ter te ofendido? Você recebe Onésimo e não joga na face o fato de ele ter te roubado? Você recebe Onésimo e você o eleva à posição de irmão? Não cheguei nesse ponto ainda. Então suas línguas estranhas é como o som de um símbolo, ou que seja, de um bronze que soa. Danada, bobagem. Melhor ficar calado do que ter uma voz quebrada, sons que agridem os ouvidos. Versículo 2, Paulo diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar. Puxa, que maravilha, né? Dom de profetizar, falar por Deus, e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. Uai, não entendi. Quem compreendeu esse versículo 2? Vamos enumerar. Olha a leitura. Primeiro, dom de profetizar. Diga comigo, dom de profetizar. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência. Diga, todos os mistérios, toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé. Diga fé. E essa fé não é qualquer fé, não. É uma fé tão grande a ponto de você ser capaz, por meio dela, de transpor montanhas. Quem quer essa fé? Fala a verdade. Gente, imagina só, o Cadmo tem uma fé tão grande, capaz de remover montanhas. Puxa, que coisa espetacular. Ele fala a língua de homens, fala a língua de anjos, conhece todos os mistérios, toda a ciência, tem uma fé espetacular, tem o dom de profetizar. São coisas grandes ou não são? Mas se não tiver amor, nada você é. Eu pergunto, olhem para mim. Vou pegar vocês agora. Olhem para mim. A sua fé está em primeiro lugar do que o amor? Ou o amor está em primeiro plano em relação à fé? Responda. Quando um pai expulsa um filho de casa porque ele é homossexual, ele está colocando o que em primeiro plano? A fé que ele tem ou o amor que ele não tem? Ele coloca a fé em primeiro. É porque a nossa fé não permite. Não é porque na Bíblia diz: eu te expulso de casa, porque a nossa fé não comporta tal comportamento. Mas Paulo está dizendo: olha, é bobagem sua, é tolice sua, meu irmão, porque você pode ter o dom de línguas de anjos, você pode conhecer os idiomas da terra, você pode ter uma fé enorme, você pode ter todo o conhecimento de ciência, dos mistérios, você pode ser profeta, ter dom de profetizar, mas o que vai dominar e governar e decidir o que você é, o que você não é o amor. O amor é maior do que a fé. Aí nós não amamos e temos fé. Não sei se tem fé, mas digamos. E aí ficamos condenando os outros que não têm a nossa fé. Quem não tem a nossa fé vai para onde? Para o inferno, para o capeta, para o Satanás. E aqui conosco não tem lugar gente igual àquela, porque nós queremos somente pessoas perfeitas, que estão dentro daquilo que nós definimos como sendo a verdade. Quem não é, está expulso, está fora. Aí eu pergunto para vocês, de que vale se não tem amor? Se não tem amor, de nada serve. É isso que está na sua Bíblia ou não? Versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Poxa, pensou nisso? Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres,
e ainda que entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, é possível você entregar os seus bens, não por amor, mas por dever religioso. Não, nós temos que fazer isso porque Jesus ordena. Lembra lá do jovem rico? Ele falou, entrega tudo para os pobres, depois segue-me. Aí a pessoa é capaz de, por um senso de religiosidade, de dever compulsório, realizar. Mas foi por amor? Não, de nada serve. E aí, para que ninguém tenha dúvida acerca da natureza do amor, porque sempre vai aparecer alguém para dar uma nova definição do amor, para dizer que o amor não é amor, que o amor é qualquer outra coisa menos o amor. No versículo 4, Paulo começa a elencar todos os predicativos do amor, dizendo: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E aí o desfecho é maravilhoso, ele diz: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior deles é o amor. Então, o amor está acima de tudo. Alguém pergunta, mas por que o amor está acima de tudo? Aí nos versículos anteriores, Paulo explica dizendo que o amor é o estágio mais alto que alguém pode chegar. Ou seja, no desenvolvimento da vida humana e no desenvolvimento da vida cristã, o último degrau que alguém alcança de maturidade é o amor. Por isso que vai dizer, quando eu era criança, quando eu era menino, Paulo diz, eu pensava nas coisas de menino. Quando, porém, eu me tornei homem, grande, adulto, eu deixei de lado as coisas de meninos. De modo que hoje, no nosso atual estágio de crescimento, Paulo diz, nós nos vemos como que por espelho, mas um dia vai chegar aquilo que é perfeito, e quando o que é perfeito chegar, nós veremos as coisas como de fato elas são, nós veremos a Deus como de fato Ele é, nós veremos o outro como de fato Ele é. Ou seja, quando chegarmos nessa compreensão, quando a nossa consciência se expandir, a ponto de obtermos a compreensão clara de todas as coisas, como as coisas verdadeiramente são, é porque nós teremos atingido o ápice dessa maturidade, que é certamente o amor que vai dominar, controlar e governar toda a nossa existência, a partir de então. Então, nós estamos em busca de quê, afinal? É a pergunta. Você que está no DEVAP, você é membro do DEVAP, está aqui, o que nós estamos buscando? Nós estamos crescendo, sim ou não? Estamos sendo edificados, nós estamos sendo santificados, e a nossa busca, portanto, deve ser: eu preciso amar como o Pai Celestial me ama, e como o Pai Celestial ama todas as suas criaturas. Então nós vamos medir e aferir o nosso crescimento pelo amor. O amor é a medida. Como é que nós costumamos medir as pessoas? Olha, a Vera não está legal.
crescimento dela não está bom. Mas por quê? Não porque ela chegava aqui certo dia no local de reuniões, e aí eu observei, estava bem baixinho o som do carro dela, mas estava passando uma música do Djavan. Aí você agora, é só não é verdade, viu? E se fosse também não tinha problema nenhum. Mas aí agora nós vamos aferir o crescimento da Vera, se ela ouve ou não ouve Djavan. Imagina só um anjo na porta do céu, entrando com um caderno, ouve Djavan? Ouve, para o inferno. Ouve João Neto e Frederico? Ouve, vá para o inferno. Aí chega lá o Rodolfo, né? Não, eu não escutava João Neto e Frederico. Aí, você escutava quem? Fernandinho. Aí, mas qual? O Beiramar ou... Não, o outro. Então, tem acesso livre ao reino dos céus, porque ouvia Fernandinho. Ai, que coisa mais sem futuro esse céu, né? Imagina só o que vai dar depois desse céu, né? Todos nós estaremos na eternidade com o Pai, não porque nós fizemos alguma coisa por coerção, mas porque fomos transformados à imagem do nosso Pai Celestial, que é amor. Amém? Esse é o nosso caminho, essa é a nossa busca. Não desanime, coloque seus olhos firmes em Deus, olhe para Jesus e ore todos os dias: Senhor, trabalha no meu coração, tira a hipocrisia, tira a mentira, tira a violência do meu coração, me ensine a amar as pessoas, mesmo elas estando erradas, porque o nosso amor geralmente se justifica assim: eu amo fulano porque o fulano está de acordo com os meus padrões. Se o fulano não está de acordo com meus padrões, você não ama. Então você ora: Senhor, eu quero amar os meus semelhantes como o Senhor nos ama. E nós vamos chegar lá. Amém, queridos?